vou apresentar o nosso trabalho sobre modulação digital. Os integrantes do grupo são Cleuber, Emanuel Victor, Roberto Antônio e o Marcos Vinícius. Nessa primeira parte, a gente aborda a principal vantagem da modulação digital seguindo uma portadora digital, que é o nosso trabalho foca na portadora digital, que vai ser subdividido em formação analógica, que nós temos o PAM, a modulação por amplitude, o PWM, modulação por largura, e a modulação por fase, que é o PPM. A segunda parte vai ser abordada pelo Robert e pelo Marcos, vai ser apresentado o PCM, o DPCM e o ADPCM. Então, a modulação ela é muito importante. Nós temos três elementos de um sistema de comunicação, que é transmissor, receptor e meios de comunicação. Então, para que se faça uma melhor adequação, é necessário que faça essa modulação. E a vantagem de uma modulação digital com portadora analógica na verdade, o acúmulo, ela evita o acúmulo de ruído e distorções, comparado à modulação analógica. Tem menor manutenção, que não precisa de reajuste de frequência. Essa primeira parte de modulação, a gente tem que lembrar que a portadora agora é digital. Então, aqui nós temos um gráfico que representa a portadora trem de pulso. Nós recebemos um sinal analógico, que é a primeira parte aqui, e gerando um sinal modulado com período e duração constante, mas a amplitude é variável, porque nós estamos no PAM agora. Falando aí um pouco sobre o sinal PWM, que é o Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulsos. Este sinal aí, ao contrário do PAM, ele mantém a amplitude do meu pulso constante. E o que varia é a duração de pulso, ou seja, o tempo que fica em nível lógico alto, né? O tempo que fica ali em 1, o sinal varia. A gente tem que ressaltar que esse sinal ele tem algumas variações. Eu tenho o PWM que é tido como simétrico, que é o PWM no qual a largura de pulso varia pelo centro do pulso para as extremidades, chamadas de bordos, e o PWM assimétrico, que pode ser de bordo direito ou esquerdo, dependendo de onde é o ponto de partida aí do nosso sinal PWM. Aqui no nosso sinal PWM, essas variações elas são chamadas como ciclos de trabalho, assim como a gente vê lá na matéria de eletrônica de potência, quando a gente vai estudar aplicações de inversores, né, que utilizam muito PWM, no breaks, é o mesmo Duty Cycle ou ciclo de trabalho que nós temos lá. Mostrando aqui um pouco nas formas de onda, a gente tem aqui o nosso sinal modulante, né, como sempre analógico. A gente tem um sinal aí portador, trem de pulso, mas vale ressaltar que o mais comum é a gente ver um sinal PWM ser gerado a partir de um sinal dente de serra. Aqui só para fins comparativos, como a gente estava falando de PAM com trem de pulso, a gente já fala do PWM feito ali com trem de pulso também. Neste caso aqui a gente está apresentando um sinal simétrico. Se vocês observarem, quanto maior a amplitude do meu sinal modulante, maior é a minha duração de pulso no meu sinal modulado. Quanto menor a amplitude no sinal modulante, menor a duração de pulso no meu sinal modulado. E vocês veem que neste caso aqui, como ele é simétrico, ele parte do centro aqui do meu sinal da portadora aqui do trem de pulso. Falando agora um pouquinho sobre PPM, Pulse Position Modulation, ou modulação por posição de pulso, ela, ao contrário das outras duas, a gente vai variar a posição em que o pulso acontece. Então, neste caso aqui, a gente mantém a largura de pulso constante, né, a duração do pulso, a gente mantém o período constante em que os pulsos acontecem e varia a posição em que ele acontece. Isso aqui é uma grande vantagem, porque você vai ter sempre o mesmo formato de pulso, né? A gente vai facilitar na hora de regenerar sinal e na hora de construir circuitos aí para interpretar esse tipo de modulação. Algumas vezes ele também pode ser encontrado em materiais aí chamado como PFM. Então, vamos aqui, né, para vir na parte de um sinal PWM,
PPM. O sinal PWM ele é invertido e diferenciado. Assim a gente consegue um sinal PPM. A gente pode observar aqui, lembrando que lá no PWM, quanto maior a largura desse pulso, maior é a amplitude do meu sinal modulante. No PPM não é diferente, a gente está trabalhando proporcionalmente ao sinal modulante, que é aquele sinal que a gente quer transmitir. Então, aqui, quanto mais à direita, nesse caso aqui que a gente está apresentando para vocês, maior é a amplitude do meu sinal modulante. Quanto mais à direita ocorrer o pulso no PPM. Obviamente aqui a gente trabalha com posições relativas, né? Então, no caso deste exemplo aqui, a nossa posição relativa quando a gente tem uma borda de descida do PWM, tendo como partida aqui, vamos chamar de delta zero, o início do primeiro pulso PWM. E cada um desses sinais aqui representa algum valor de amplitude. Uma breve comparação entre os três, a gente tem o sinal PAM, que é o mais simples de todos. A gente vê que uma simples chave como TAN, em período constante, a gente consegue obter este sinal aqui PAM. E aí a gente vem com o sinal PWM, que é um pouquinho mais complexo, mas ele apresenta uma grande vantagem em relação ao sinal PAM, que é a amplitude constante. Com a amplitude constante, a gente pode trabalhar com circuitos mais simples, porque a gente não precisa fazer circuitos que aceitem grandes variações de amplitude, além de que torna o sinal ainda menos suscetível a ruído externo e a interferência. E aí a gente vem com o sistema PPM, que a gente está variando aqui na posição. Uma vantagem clara que a gente já consegue ver que é através da apresentação dessas formas de onda é que o sistema PPM consome menos energia, né, menos potência para a transmissão. E uma outra grande vantagem é que se você conhecer bem o seu sinal modulante ou os seus sinais modulantes, você pode enviar do PPM mais de um sinal modulante no mesmo período em que você enviaria um sinal PAM e um sinal PWM. Na verdade, no PAM dá para você enviar mais de um também, porque a largura de pulso mantém única. Eu vou falar sobre modulação por digital, principalmente PCM, né, que é uma codificação por onda, uma forma de transmitir sinais analógicos por um meio digital em alta qualidade de sinal. Porém, precisa de taxas mais altas, né? 16 a 64 kbps. Existem 3 formatos de codificação desses sinais: PCM, DPCM e ADPCM. E também são técnicas para armazenar dados de áudio analógico em um formato digital, como por exemplo o Microsoft Wave. E que essa codificação PCM é a operação que associa um determinado código a cada valor de pulso após serem quantidades e comprimidos. Que basicamente esse processo de codificação consiste em associar um código binário a cada segmento e a cada nível de segmento. Então, exemplo do código de 8 bits, né, segmentado em 8 níveis, e, por exemplo, um sinal de 8 volts, o sinal de 0 volt é associado ao código 000, 1 volt 001, 2 volt 010 e assim por diante. Nesses atuais sistemas PCM, o codificador converte as amplitudes do PAN em um código binário de 8 bits, que ele já se encontra na forma comprimida. Por exemplo, o bit 1 indica a probabilidade da amostra, bit 2, 3, 4 segmento, bit 5, 6, 7 e 8 nível de segmento, que é o exemplo de um PCM de 8 bits no formato .wave. Cada amostra de pulso é formada de uma quantidade ou palavra pré-definida de V-bits, né? 8, 16, 32. E a falta ou excesso desse valor de sinal provoca o surgimento de um sinal aleatório chamado de ruídos de quantização. Aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, o cara codificado igual ao exemplo anterior de 0 para 0 volt é um nível, 1 volt é outro nível. Agora o valor 0.2, 0.5, 0.8 não tem um valor definido, então isso gera um erro, né, que afeta a qualidade do sinal que foi codificado. A vantagem da modulação PCM é que ele é imune a ruído induzido pelo canal e distorção. Repetidor pode ser empregado, codificadores permitem transmissão segura de dados e garante a qualidade de transmissão uniforme. Desvantagem: modulação por código pulso aumenta a largura de banda, né? E um PCM é um pouco mais complexo que outros sistemas, né? Mas isso
tem as derivações do PCM, que vai ser falado pelo Marcos agora, que os focos principais é a melhoria da largura de banda usada por essa técnica de codificação. A codificação do DPCM, o PCM diferencial, tem o objetivo de reduzir as altas taxas de transmissão do PCM. Em vez de armazenar ou transmitir o valor completo de cada amostra, o DPCM codifica apenas a diferença entre uma amostra atual e a amostra anterior. Isso funciona porque, em muitos sinais, especialmente no áudio, os valores consecutivos são muito semelhantes. Então, por exemplo, suponha que um sinal tenha como amostra atual 100 e a próxima 101. Então, em vez de transmitir 101, o DPCM conserva o 10 e transmite 1, que é a diferença da amostra anterior, que elimina a redundância e economiza espaço. Aqui nós temos uma representação gráfica do sinal codificado em DPCM. Dá para notar a redução considerável de banda necessária para a transmissão do sinal. Uma desvantagem é o erro de quantização. Quando se reduz o número de bits para representar as diferenças, pode também perder parte da precisão, que degrada a qualidade do sinal, especialmente em cenários com grandes variações. O ADPCM é uma evolução do DPCM que resolve parte desse problema, o de erro de quantização. Ele também codifica as diferenças entre as amostras, mas adapta o tamanho do passo de quantização com base nas características do sinal. Então, por exemplo, se o sinal de diferença for baixo, o ADPCM aumenta o tamanho dos níveis de quantização. Se o sinal de diferença for alto, o ADPCM diminui o tamanho dos níveis de quantização. Isso gera uma relação sinal-ruído que é uniforme para todas as amplitudes do sinal. Aqui temos algumas aplicações do ADPCM, pode ser compressão de áudio, voz sobre IP, sistema de comunicação sem fio, sistema de videoconferência e dispositivos de gravação de áudio. A vantagem, como já foi dito, é o ajuste dinâmico do tamanho do passo de quantização com base nas características do sinal. Isso permite representar o sinal com maior precisão onde necessário e reduzir os dados onde o sinal é mais previsível, o que reduz significativamente os erros de quantização, resultando em uma compressão mais eficiente do que o DPCM. E a desvantagem principal é a maior sensibilidade a ruídos, que pode comprometer a qualidade do sinal. Bom, é isso e agradeço a atenção.